Abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14 é o texto da nossa meditação nesta noite para a glória e honra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. A palavra do Senhor nos diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vamos ler juntos? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Que Deus nos abençoe e os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a vida cristã é um presente de Deus, que não é fácil de ser vivido. Não é fácil de ser vivida a vida cristã. Os primeiros cristãos, eles descobriram rapidamente essa realidade. A mensagem proclamada por o Senhor Jesus Cristo é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem revolucionária, mas é impossível de ser vivida na força da carne e do conhecimento humano. Os cristãos que viviam em Corinto, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, eles experimentaram essa realidade que acabamos de afirmar aqui aos amados irmãos. Eram cristãos, eram pessoas inteligentes, foram enriquecidos com dons extraordinários do Espírito Santo. Contudo, meus amados irmãos, eles falhavam naquilo que era fundamental, o mais fundamental da vida cristã: amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Por causa disso, nós vemos que a igreja ela estava dividida em grupos. Alguns irmãos estavam envolvidos em práticas imorais e uma mentalidade soberba era ocupada na mente de muitos daqueles irmãos que congregavam ali na igreja de Corinto. Com isso, o que acabava acontecendo? A igreja sofria. Muita gente se desanimava na fé e perdia uma oportunidade de serem instrumentos nas mãos de Deus para alcançarem pessoas, famílias, casais que careciam do amor do Senhor. Então, depois de exortá-los, depois de ensiná-los, depois de dar o seu próprio exemplo, o apóstolo Paulo começa a concluir a carta e ele começa com estas palavras: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. No início da carta, quando você lê a carta aos Coríntios, você percebe que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que Deus os havia escolhido para serem dele, não porque eles eram sábios segundo o mundo, nem por serem mais capazes de entender a mensagem do que as outras pessoas. No capítulo 1, versículo 30, Paulo diz qual é a razão de Deus os escolher. Ele diz: foi por iniciativa de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo, ou seja, que vocês agora são membros da igreja do Senhor. Iniciativa única de Deus. Como disse João na sua carta, Deus nos amou primeiro. E essa é a realidade. Se Deus não tivesse derramado através de Jesus Cristo o seu amor sobre nós, se Deus não tivesse olhado para nós com misericórdia, com favor e com graça, nenhum de nós seria crente hoje. Poderíamos estar aqui na igreja, mas não haveria aqui nenhum convertido ao Senhor. Porque quem nos converte
é o Senhor através do seu Espírito Santo. Não há outra maneira de sermos convertidos ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1, versículos 23 a 25, que é através da pregação do evangelho da cruz que nós somos alcançados e nós somos convertidos ao Senhor. E esse evangelho da cruz, meus amados irmãos, é o evangelho que fala da humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou a sua glória, se fez homem e veio habitar entre nós. De Cristo que abriu mão dos seus direitos, que foi rejeitado pelos homens, foi morto pelos homens. Este evangelho, diz o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus. É o poder do amor de Deus que vem da cruz do Calvário. Então, queridos irmãos, vida cristã é vida que nasce do poder do amor que vem da cruz. É o amor de Cristo agindo em nós e nos transformando. É só Deus que pode mudar a vida da gente. Nós não conseguimos nos mudar. Nós não conseguimos. Podemos melhorar numa coisa ou noutra, mas mudar o nosso estado espiritual nos é impossível. Se o evangelho da cruz não entrar no nosso coração. E eu quero que os irmãos entendam como o apóstolo Paulo pregou. Essa transformação não é possível através da aquisição de conhecimento, nem mesmo de uma melhor educação. Essa transformação, irmãos, só é possível através da cruz sendo plantada dentro do nosso coração, sendo fincada no centro da nossa vida. Eu quero dizer aos irmãos que esse amor, ele não é fruto da razão humana, ele não brota de livros de autoajuda, nem de canções românticas, e nem mesmo de ações benéficas que nós possamos fazer em favor do nosso próximo. Esse amor que Paulo traz aqui para nós, e que ele o descreve de maneira monumental no capítulo 13, esse amor é o amor de Deus, que não se encontra entre os homens. É um amor que emana da cruz de Cristo. É o amor que nos leva à conversão, à morte do eu para o pecado que nos domina. É esse amor. E essa conversão, meus irmãos, ela não se dá apenas no momento histórico de nossas vidas. Ah, eu me converti, né, como a gente muitas vezes ouve. Ah, eu me converti em 1000 não sei quanto e conta lá quando foi a sua conversão. Não, lá começou a sua conversão. Porque a conversão é um processo diário, necessário em cada situação da nossa vida. O crente, ele tem que se converter todos os dias. Quando ele se depara diante de situações em sua vida que estão em desacordo com a palavra de Deus, ele é confrontado na sua atitude, na sua vida com a palavra de Deus. E ele descobre que ele não tem poder para mudar a sua própria vida, para mudar aquela situação. E ele humildemente se humilha, pedindo a misericórdia de Deus, recorrendo ao Senhor. Meus amados irmãos, quando ofendemos ou somos ofendidos, quando o nosso casamento passa por crise, quando o orgulho tenta se impor, nós somos colocados diante dessa realidade. O que é que nós vamos escolher? Para onde iremos correr? Para a cruz e agir como um cristão, como Cristo agiria, ou para o mundo e agir como um mundano? Para onde nós iremos? Isso é a conversão. Somos colocados diante de uma situação que pede de nós uma decisão. Vamos agir como cristãos, submissos a Cristo, morrendo para o nosso próprio direito e para o nosso próprio eu, e nos convertendo, seja feita a tua vontade, Senhor, ou vamos querer impor a nossa vontade, o nosso modo de agir? E eu digo, meus amados irmãos,
que esse amor de Cristo não se manifestará na nossa vida se nós não nos humilharmos e dizermos ao Senhor de todo o nosso coração: seja feita a tua vontade. Se isso não acontecer, em lugar do amor de Deus em nossa vida, nascerão as feridas, as brigas, as mágoas, as desconfianças, as traições que destroem a vida dos seres humanos, os relacionamentos humanos. E eu quero ainda dizer aos irmãos, afirmar nessa noite que é muito mais fácil confundirmos e nos enganarmos, trocando a vida cristã por uma vida religiosa. E confundirmos isso. Acharmos que o fato de sermos religiosos tem a ver com ser cristão. Isso é um problema seríssimo na nossa vida. É um engano terrível de Satanás, que nós precisamos estar atentos. A vida religiosa é a pessoa que segue algumas regrinhas, até que a igreja coloca, olha, isso aqui, aquilo ali, ou que ela mesma adota para a sua vida. Ela cumpre alguns rituais religiosos, ela ama aqueles que a amam. O problema é que a pessoa religiosa, ela nunca entrega a direção da sua vida ao Senhor. Ela quer continuar no controle. Ela quer continuar definindo o que é certo e o que é errado, o que ela deve e o que ela não deve fazer. Ela não sujeita o seu coração ao Senhor. A palavra de Deus, ela não se submete quando a palavra de Deus mostra isso está errado. Não, não. Está errado de acordo, mas não é assim. Não tem nada a ver. Eu penso diferente. Ela não se sujeita. Isso é pessoa religiosa. Isso é pessoa religiosa. Mas na vida cristã, você morre para que Cristo viva. É assim que nos ensina a palavra. Você diminui para que Cristo cresça. Você abre mão dos seus direitos para que a fraqueza do outro seja coberta pelo seu amor. Pelo amor de Deus em sua vida. Por isso Paulo disse estas palavras: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Porque isso só é possível quando nós nos inclinamos e dizemos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade em minha vida. Meus amados, é muito fácil cairmos, mesmo como crentes no Senhor Jesus Cristo e procurando viver a vida cristã, é muito fácil cairmos e voltarmos a agir e a viver como pessoas religiosas. É muito fácil. Todos os dias, como eu já disse aqui aos irmãos, nós somos desafiados. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. E por que é que ele diz isso? Porque o cristão tem que constantemente estar se autoavaliando à luz do evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Senhor da nossa vida, ele é o modelo a ser seguido por nós, por isso que nós somos chamados de discípulos de Cristo. Então, como cristãos, nós precisamos avaliar constantemente, examinar constantemente as nossas motivações. Não só as nossas atitudes, mas as motivações que estão por detrás das atitudes. Quando o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O que é que Jesus estava afirmando, queridos? O que é que ele queria dizer com esta afirmação que ele deixa tão claro ali para nós? Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Sejam corajosos, sejam firmes, vigilantes, façam tudo com amor. Eu venci o mundo. Nós nos lembramos que Jesus foi tentado, diz a palavra do Senhor, em todas as coisas, mas ele não caiu em pecado. Nós também, como cristãos, seremos tentados. Seremos tentados. As tentações, elas nos rondam. A palavra do Senhor diz que o diabo anda ao nosso derredor como leão, esperando o momento. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que estejamos preparados para o dia mau.
porque seremos tentados, passaremos por situações difíceis, por provocações. Jesus passou por tudo isso. Jesus ouviu pessoas dizendo coisas absurdas sobre ele. Coisas que ele nunca tinha feito. Blasfemaram contra ele, mentiram contra ele. Falaram coisas absurdas, se opuseram a ele. A ponto de, como eu já disse, o rejeitarem e o crucificarem. Mas a palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obedecer. Eu venci o mundo. Obedecer ao Pai, obedecer a palavra é vencer o mundo. Ser obediente ao Senhor. Moisés foi o grande líder de Israel. Deus trouxe as leis àquele povo e aquele povo começou basicamente a sua identidade a partir daquelas leis que foram entregues por Deus nas mãos daquele homem chamado Moisés. A Bíblia Sagrada diz que ele era o homem mais manso em toda a terra. A Bíblia diz que Deus levantaria um profeta no futuro, se referindo a Jesus Cristo, que seria semelhante a ele. Mas esse homem que peregrinou com o povo de Israel, saindo do Egito durante 40 anos, até chegar à terra prometida, diz a palavra do Senhor, que ele não pôde entrar na terra prometida, porque Deus não permitiu que ele lá entrasse. E sabe por quê? Porque ele foi vencido. Ele deixou que a raiva tomasse conta do seu coração apenas em um ponto. Apenas em um ponto. O povo murmurava contra ele, o povo murmurava contra Deus, dizendo que não havia água, que Deus os havia esquecido, que era melhor eles voltarem para o Egito, e toda aquela situação ocorrendo aos olhos de Moisés. E Deus diz a Moisés: fala rocha, e ela vai dar a água. E Moisés vai diante da rocha, começa a falar com o povo com seu coração irado, pega o seu cajado e bate com toda a força na rocha. E a água sai da rocha, porque Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. A água brota, jorra daquela rocha e o povo toma ali a água. Mas um simples ato desse homem de Deus fez com que Deus não permitisse que ele entrasse na terra prometida. Um grande líder. Jesus é maior do que Moisés. Que Jesus nunca deixou que o seu coração fosse tomado de raiva por causa de outras pessoas. Jamais ele permitiu que o seu coração tomasse qualquer atitude, jamais ele tomou qualquer atitude movida pela raiva, ou pela murmuração, ou pelas queixas, ou pelos problemas, ou pela maldade dos outros. Jesus era conduzido por Deus, e não pelo que as pessoas achavam dele, falavam dele, ou queriam a favor ou contra ele. Meus amados irmãos, Moisés não perdeu a salvação, porque o crente, ele não perde a sua salvação. Moisés não perdeu a sua salvação, mas ele perdeu uma grande bênção. E ele sabia que aquela bênção era tão grande que ele pediu a Deus que Deus o deixasse entrar. Deus diz não. Deus leva Moisés até o alto do monte e mostra toda a terra onde os olhos pudessem ver. Mas Moisés não pôde entrar. Preste atenção nisso. Meus irmãos, quando nós deixamos de agir mediante o amor que vem da cruz, e nós agimos na carne, nós agimos como uma pessoa do mundo, nós não perdemos a salvação se somos de fato crentes. Mas eu quero que você entenda que há muitas bênçãos que nós podemos perder por não obedecermos a palavra de Deus, por não agirmos de acordo com a vontade de Deus. Perdemos na nossa vida pessoal, perdemos na nossa vida familiar, perdemos no nosso casamento, perdemos em relação aos nossos filhos, perdemos no nosso trabalho. Bênçãos maravilhosas
que Deus tinha para nós, se permanecêssemos vigilantes, firmes na fé, com coragem, fortes, obedecendo a palavra e fazendo tudo com amor. Mas quando agimos, não como Cristo, mas como Moisés, diante da rocha, batendo ali, porque deixou que a raiva, que a murmuração entrasse dentro do seu coração e tomou aquela reação intempestiva, violenta, por causa dos outros, em lugar dele entregar os outros nas mãos de Deus, ele quis dar uma lição para os outros, ele deixou de ser abençoado. E os outros tomaram água. E tomaram água. A raiva dele não adiantou. Não adiantou. Quem perdeu foi ele. Amados irmãos, a vida cristã não é avaliarmos os outros, mas avaliarmos a nós mesmos à luz da cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém falha conosco e nos pede perdão, por exemplo, qual deve ser a nossa atitude? Não deve ser avaliar o outro, se o outro está sendo sincero, honesto ou não conosco. Porque quando fazemos isso, nós fazemos o que Moisés fez, nós nos colocamos no lugar de Deus. A questão do outro é com Deus. E a nossa questão é com Deus. Também é com Deus. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos, sim, avaliar a nós mesmos. Porque nós somos pecadores, nós somos humanos. E o mal, ele quer dominar, ele quer entrar de volta. E quando nós somos violentados em nossos direitos, em nossos sentimentos, dói. Nós não somos, bananas. Nós somos gente, corre sangue nas veias. E a gente quer, se levantar, e o velho homem quer se levantar. E a Bíblia Sagrada diz, crucifica-o. E aí a gente tem que dizer, seja feita a tua vontade. Ajuda-me, Senhor, não deixe que meu coração se encha de raiva, de rancor, de mágoa. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Você já imaginou a luta de Jesus Cristo naquela noite no Getsêmani? Ele seria preso, iria receber 40 chibatadas nas suas costas, arrancando a carne dele. Com um caniço nas mãos, batiam na cabeça dele, davam socos na cabeça dele. Seu rosto estava tão desfigurado que Isaías escreve, Isaías lá no capítulo 53, que não havia nele formosura alguma. Falando ali da morte de Cristo, daquele momento tão horrendo na vida de Cristo. Se Cristo não tivesse ali na angústia, a Bíblia fala que ele se angustiou tanto, que ele suou gotas de sangue. E por que, meus amados irmãos? Porque não bastava ele ir só para a cruz fisicamente. Ele tinha que ir de todo o seu coração para lá. Senão ele teria falhado. Seu coração teria que ser guardado de toda maldade. O mal que habita no coração do homem, do pecador, não poderia entrar no coração do Salvador. Então ele clamou a Deus, Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Quando a gente lê, a gente não consegue entender a profundidade disso. A não ser que nós estejamos vivenciando a mesma situação.
Você pedindo, clamando a Deus: Senhor, não permita, Senhor, naquela luta angustiante, Senhor, me ajuda a perdoar, Senhor. Eu não quero guardar essa mágoa no meu coração, eu não quero guardar essa raiva no meu coração. Eu imagino quantas vezes pais já fizeram isso em relação aos filhos. Quando filhos maltratam pais, não os tratam com honra e com dignidade, conforme diz o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Quantas vezes filhos trataram mal seus pais, e muitas vezes o pai ali: Senhor, ou a mãe ali: Senhor, me ajuda, eu não quero odiar o meu filho, eu quero amar o meu filho, me ajuda a perdoar o meu filho, eu quero que o Senhor o abençoe, que ele se converta ao Senhor. Meu irmão, isso é uma dor tremenda, é uma luta, é uma batalha espiritual. Quantas vezes talvez algum filho também sentiu isso em relação aos seus pais? A violência, muitas vezes, com que alguns pais tratam os filhos, às vezes até abuso físico, e pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia naquele sofrimento que está passando naquele momento. Meus amados irmãos, só Deus tem condições de olhar para dentro do nosso coração e avaliar as nossas reais motivações. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Mas nós podemos julgar a nós mesmos. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele está tratando da Santa Ceia. Quando ele diz que nós devemos examinar a nós mesmos, ele diz assim: porque se nos julgássemos a nós mesmos, julgar a nós mesmos, isso é importante que nós façamos, irmãos, porque quando nós fazemos isso, e nós abrimos o nosso coração dizendo: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, prova-me, ó Pai. E nós abrimos o nosso coração para Deus, o Espírito Santo de Deus começa a tratar de nós, começa a curar as nossas feridas, começa a tirar do nosso coração as sujeiras que o pecado queria imprimir ali novamente. Ele vai tirar, para que nós possamos viver a vida cristã, e a beleza da vida cristã, e colher os frutos maravilhosos da comunhão com Deus e da vida cristã. Meus amados irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Com a nossa vida. E Deus pode fazer através da nossa vida. Sua família, sua vida, as pessoas que trabalham com você, ao seu lado, por mais difíceis que sejam, por mais complicações que você encontre, meu irmão, você está ali, como um cristão, como um filho de Deus, para viver a vida cristã, no meio de toda essa gente, resplandecendo como luz em meio às trevas. Então, peça a Deus: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Eu quero lutar, eu não quero abandonar essa luta, eu não quero entregar os pontos. Eu quero entregar tudo nas tuas mãos, mas eu quero lutar com o Senhor, eu não quero perder para o diabo. Eu quero resistir ao diabo, porque eu sei que ele fugirá. Ele não pode estar onde há perdão. Ele não pode estar onde há amor. Ele não pode estar onde há sentimento real e verdadeiro. O diabo não fica. O diabo não fica. Ele se alimenta das nossas trevas. Ele se alimenta dos nossos medos. Ele se alimenta das nossas raivas. Ele se alimenta das nossas mágoas. Ele se alimenta da nossa falta de perdão. Mas quando nós não damos comida para ele, ele vai procurar outro lugar. Que Deus possa usar a sua vida, meu irmão, não para alimentar o diabo, mas que Deus possa usar a sua vida para dizer: vai embora daqui, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, porque aqui tem um filho de Deus, aqui tem uma filha de Deus, lavada e purificada no sangue do Cordeiro. Eu sou de Jesus, Jesus é meu, Ele é o Senhor da minha vida.
Eu sou fraco, mas Ele é forte. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para a honra e para a glória e para o louvor do Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor.